Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alex e o nosso tema de hoje é sobre números complexos, hein? Aí é muito importante, vai estar na tela de vocês, é um assunto muito importante para o aluno da terceira série do ensino médio. Vamos discutir um pouquinho aqui hoje. Sempre que eu falo, né? Isso aqui é a minha missão de vida, é transformar a matemática na boa temática. Para isso eu peço que você venha comigo, preste atenção, que eu vou tentar facilitar a sua vida. Se eu facilito a sua vida, eu facilito também a minha vida, porque vamos ficar, todo mundo vai entender. Eu vou entender, você vai entender. A pessoa, o seu concorrente vai entender, mas ninguém é concorrente de ninguém. Vamos crescer junto, vamos aprender junto, ok? Vamos lá no nosso tema? Complexo. Eu quero iniciar falando assim, ó, um trocadilho. Toda vez que você ouvir na matemática complexo, é um assunto muito complexo? É um trocadilho que eu estou fazendo, hein? É um assunto muito complexo? Não, pelo contrário. É um assunto fácil, é um assunto que vocês vão ver assim, apesar do nome, que não tem nada de complexo. Ele deveria ser chamado fácil, mas na matemática resolveram colocar esse nome, conjunto dos números complexos. Então vem comigo, vamos junto, vamos aprender? Então vamos lá. O que eu vou trabalhar hoje com vocês aqui? Qual é a minha expectativa? É identificar e conceituar a unidade imaginária. Hoje eu só quero trabalhar isso com vocês, hein? Só identificar e conceituar a unidade imaginária. Unidade imaginária, professor, a gente vai imaginar, é quase isso, hein? Pelo nome, a professora de inglês, a Lia, falou anteriormente dos cognatos, né? Vamos fazer esse joguinho aqui também? É uma coisa que, vamos imaginar? Esse imaginar, a gente poderia fazer essa transposição didática aí e falar que é um cognato aqui para que você entenda o que é. Vamos imaginar para a gente aprender os números complexos, ok? É uma unidade imaginária. Então vamos lá. Opa, foi aqui, voltou. Aqui, ó. Olha na tela para vocês. Eu vou ler essa equação que está aqui, ó. No conjunto os números reais, não há solução para essa equação. X² mais 1 igual a 0. Calma aí, professor. O que você está falando? Que essa equação do segundo grau não tem solução? Calma aí, eu consigo resolver isso aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver mesmo? O que eu estou falando? Resolução no conjunto dos números reais. Vamos fazer junto essa resolução? Vamos lá comigo, vai lá. Aqui, ó. Como? Eu vou começar falando assim, isso aqui se torna uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Só tem A e C. O A é o primeiro, é o número que acompanha o x² e o C é meu termo independente. Quando eu tenho uma equação incompleta, eu não preciso usar a Bhaskara, tá bom? Eu não vou usar a Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau, porque eu tenho métodos mais rápidos que tornam essa resolução mais rápida. E eu posso fazer isso sempre. Toda vez que a equação não for completa, quando é completa que eu sei? Quando tem A, B e C. Você que é aluno, que está estudando, você sabe o que eu estou falando, né? O que é? Os coeficientes A, B e C. A é o que acompanha o termo ao quadrado, B é o que acompanha o termo de primeiro grau e C é o termo independente, ok? Quando está faltando o B aí, é uma equação incompleta. Então vamos lá. Para resolver uma equação incompleta, volta aqui, vamos para a tela lá para vocês verem. O que eu peguei? Eu peguei o 1, que estava somando, é o termo independente, no primeiro membro e levei ele para o segundo membro. Então ele estava somando, agora está subtraindo. Então ficou x² igual a menos 1. Aí agora o que eu vou fazer? Como tem x², para que eu elimine porque eu não quero x², eu quero um valor único de x. Eu vou colocar raiz quadrada. Por que eu estou colocando raiz quadrada? Porque o meu elemento está elevado ao quadrado. Coloquei, ó, raiz quadrada de x² é igual mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque toda vez que eu tiver uma raiz, eu tenho dois valores possíveis. Raiz quadrada de menos 1. Aí eu elimino, eu simplifico essa raiz quadrada com x². Só vai ficar x. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que tem uma coisa, nos números reais,
toda vez que eu tiver índice na raiz par, o que é? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima. Toda vez que o índice da raiz for par, não existe raiz de índice par de números negativos, no conjunto os números reais. Ah, então tá. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo e dá um número negativo? Se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. Então, não dá menos 1, ok? Então, toda vez que o índice da raiz for par, não existe, dentro dos conjuntos números reais, essa solução, porque não existe raiz de número negativo com índice par. Ok? Relembrou? Vamos lá. Ah, então não tem solução. Para isso, matematicamente, o que eu vou fazer? Vou pegar um novo conjunto. Agora, no conjunto os números reais, não há solução para essa equação. Nessa aula, vamos estudar um novo conjunto de números no qual essa equação tem uma solução, ok? A espinha dorsal desse novo conjunto numérico é o número i. Lembra que eu falei da unidade imaginária? Também conhecido como unidade imaginária. Lembra que eu falei lá no início? Vamos imaginar? E aqui que vocês vão começar a imaginar comigo. Toda vez que vocês virem esse i, enxergou o i agora vai ser um número. Qual o número que é? Vamos lá. Ali ficou mais ou menos cortado ali na tela, né? Mas aqui, ó. O que é? Então, raiz de menos 1, ali é raiz de menos 1, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu laser aqui para vocês pegarem, não pegar aqui, né? Onde está o laser? Opa, Ctrl. Não, então vou pegar aqui caneta. Aqui, foi? Não tá. Então vamos voltar aqui. Ali está, raiz de menos 1 igual a i. Então, toda vez que eu ver raiz quadrada de menos 1, o que eu vou colocar no lugar? I. Então, se eu pegar e elevar a raiz quadrada ao quadrado e o i ao quadrado, vai ficar i ao quadrado é igual a menos 1. Guarda essas duas informações. Com essas duas informações, eu resolvo tudo dentro do conjunto dos números complexos, ok? Vamos lá, então. Agora eu vou resolver essa equação. Lembra que da vez passada eu não consegui. Vamos fazer isso de novo? Vamos fazer junto? Vamos lá. Aqui eu peguei e passei para o segundo membro, 1, que estava adicionando, ficou negativo, já havia feito isso. Coloquei a raiz quadrada no primeiro membro, no segundo membro, para eliminar esse x ao quadrado. Eliminei o x ao quadrado, agora ficou mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Lembra que eu falei que não tem solução no conjunto dos números reais? Lembra que eu falei alguns slides anteriores que não havia solução dentro dos conjuntos reais. Só que no slide anterior, lembra que eu falei, vamos imaginar. Eu quero que você imagine comigo e grave essa informação para que você nunca mais esqueça na sua vida. Toda vez que eu enxergar o raiz quadrada de menos 1, eu vou colocar no lugar o quê? I. Fala comigo. Eu sei que você falou. Muito obrigado por ter respondido junto comigo. Então, vai lá. Então, x é igual mais ou menos i. Eu achei uma solução dentro do conjunto dos complexos. Então, toda vez que eu enxergar raiz quadrada de menos 1, eu coloco i. Muito obrigado por responder aí, junto comigo. Vamos lá. Agora, se pegarmos os múltiplos dessa unidade imaginária, podemos criar números infinitamente, tais como 3i, i raiz de 5 e menos 12i. Ah, então são todos múltiplos, né, do i. Quer dizer, eu tenho vários, né? Esses são um exemplo de números imaginários. Agora, vamos pegar aqui, ó. No entanto, podemos ir além e somar números reais a números imaginários. Como? Vamos lá para a tela. O que eu estou pegando aqui? 1 mais 7i, 2 mais 5i e 3 menos raiz quadrada de 2i. Com essas combinações são chamadas de números complexos. Ah, então quer dizer, os números complexos, eu pego uma variação de um número real mais essa unidade imaginária e formo o conjunto dos complexos? Exatamente isso, você está entendendo, hein? Você está entendendo. Vamos lá? A gente não vai perder tempo, não. Agora, a partir daqui, você pode definir
o conjunto dos números ou o número complexo. Eu falei que não tinha nada de complexo? Não falei? Um número complexo é qualquer número que pode ser escrito como A mais BI, sendo I a unidade imaginária e A e B os números reais. Quer dizer, é o que está falando aqui nesse slide ali, né? A mais BI sendo A parte real, B parte imaginária, porque está junto com a unidade imaginária. Para a gente exemplificar, a gente vai pegar isso aqui, tá bom? Vamos lá junto aqui para a gente tirar todas as dúvidas e sanar o que você, se você tem alguma dificuldade, vem comigo, vamos aqui, não vamos perder tempo não. Eu coloquei esse quadro aqui com você, está escrito tabela, eu peço desculpa, não é tabela, é quadro, né? Porque está fechado dos lados. Ok? Foi um erro meu aqui. A tabela tinha que estar aberta do lado. Mas como não está aberta, é o quadro. Eu devia ter escrito, observe o quadro a seguir. Vamos lá para o quadro. Então está lá. Números complexos. A primeira coluna está falando o quê? Número complexo. Qual que é o número complexo? 2i menos 7. Forma padrão. Qual que é a forma padrão? Essa ordem. A mais BI. Então é menos 7 mais 2i. Então tá, descrição das partes. A parte real é menos 7. E a parte imaginária é 2. 5, agora vamos lá para a primeira coluna de novo, a terceira linha. 5 menos 4i. Agora a forma padrão, como que é? Seria 5 mais menos 4i. Então tá, a parte real é 5 e a parte imaginária é menos 4. Vamos para a primeira coluna, quarta linha, 7i. Então tá, 7i não tem parte real, vamos à parte forma padrão, que é A mais BI. Então é 0 mais 7i. A parte real é 0 e a parte imaginária é 7. Isso é importante você gravar isso aqui. Agora tem menos 4. Menos 4 é um número real, é um número inteiro, professor. Como vocês querem? É também imaginário? É do conjunto complexo? Sim. Vamos lá. Então fica assim, menos 4 mais 0i. A parte real é menos 4 e a parte imaginária é 0. A outra é 3. Então 3 mais 0i. A parte real é 3 e a parte imaginária é 0. Tirei todas essas dúvidas, né? Gente, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem ligados. Amanhã teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de matemática e língua espanhola. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.